Bom dia novamente, irmãos, a graça e a paz do Senhor a todos, que Deus possa falar com você nessa manhã. Vamos abrir no Evangelho de Lucas, queridos. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Eu não sei porquê, queridos, mas é engraçado, né? As crianças às vezes gostam de filme de assombração, filme de terror, né? Os meus às vezes ficam querendo isso. E eu lembro que na idade deles a gente tinha um afã por isso. Não sei porquê, hoje aqui é um verso da Bíblia meio assim, né? Meio aterrorizante, meio filme de terror, mas com um final feliz, graças a Deus. Lucas 8, verso 26, diz assim a palavra do Senhor: navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galiléia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele. Mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. Imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos nas cidades e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. Até aqui, queridos, vamos orar? Senhor nosso Deus, eis tua palavra, eis a libertação. Senhor que veio para libertar os cativos, pedimos a tua bênção, a tua graça de estares conosco nesta manhã, de falar com cada um, nos libertar, nos edificar e nos abençoar. Pedimos a tua graça sobre esta igreja que é tua, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos? Está aí uma cena meio aterrorizante, né, queridos? Um homem possuído de algo maligno, de algo tenebroso, de trevas, e guardas, correntes, nada o prendia. Pelo contrário, ele tinha uma força descomunal, botava todo mundo para correr. Imaginem os grunhidos, o rosto desfigurado, a violência daquele homem, né, queridos? É interessante que, né, nesses tempos modernos, muitos pensam que o que as Escrituras chamam de possessão maligna, muitas vezes, hoje em dia, nessa mentalidade moderna que quer cientificar tudo, né, eles falam: não, na verdade, aquelas manifestações, eles não tinham conhecimento, não tinham como categorizar isso cientificamente. Aquelas manifestações, na verdade, eram manifestações psicológicas, ou de histeria, ou de epilepsia, né, quando o demoniado se debatia, ou uma crise de pânico, enfim, algum tipo de surto naquela pessoa. Para algumas passagens, a pessoa pode até argumentar algo nesse sentido, queridos, mas nessa passagem especificamente, é muito difícil categorizar isso como algo apenas psicológico, porque a gente vê ali, além de vários detalhes, a gente vê que algo sai daquele homem e entra nos porcos. E aquela manada de porcos, não era um nem dois, talvez dezenas, talvez até centenas, tomados por aquilo que saiu do homem, se atira penhasco abaixo
no lago. Por que porcos iriam se jogar num lago e por que esse acontecimento? Né? Que é difícil querer explicar isso cientificamente. Né? Na verdade, o reino espiritual existe. Como existe esse reino, existe um reino de outra dimensão que pode estar atuando, que pode estar afetando pessoas. Né? O que a gente quer retirar, queridos, dessa passagem aqui? Nós sabemos que as trevas, o mal, querem conduzir o ser humano para as trevas. As trevas querem conduzir o ser humano para as trevas. Para o que nos adoece, para o que nos prejudica, para o que é ruim para nós e para os nossos. Então a gente vai ver aqui no Gadareno, queridos, exemplos, porque se aquele homem estava possesso de algo ruim, de algo de trevas, todas as atitudes que provêm dele são atitudes de trevas. São posturas de trevas, comportamentos de trevas, ou seja, tudo que adoece era expressado por aquele homem. Então, o que ele expressava, a forma que ele agia e tocava a vida, estando sob aquele domínio de trevas, são atitudes ruins para nós. Estando nós ou não afetados por alguma influência. Se você se comporta daquela maneira que um homem, sob esse domínio de trevas, estava se comportando, você está se comportando de uma maneira de trevas, de uma maneira ruim. Então, tudo o que ele faz aqui é exemplo do que adoece. Exemplo do que envenena a alma, exemplo do que nos enfeia, do que nos torna pessoas piores. Tudo que ele faz é algo que nós não devemos fazer. E quanto mais características dessas tiver na sua vida, você precisa removê-las, porque são comportamentos problemáticos, comportamentos prejudiciais. Então, o que a gente vê aqui nesse Gadareno? Que ele agia e era algo ruim para ele e que é ruim para todo ser humano, para nós. Primeira coisa que a gente vê, característica de trevas é ser uma pessoa explosiva, pessoa agressiva, uma pessoa violenta. Nós vimos que ele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, ele quebrava as correntes, botava todo mundo para correr, era violento. Lá no Evangelho de Marcos, diz que ninguém era suficiente forte para dominá-lo e que ele era tão violento que ninguém podia passar por aquele caminho. Tamanha a violência daquele homem. Então, vemos aqui um primeiro comportamento característico, né, que é de trevas, a agressividade. Ele não segurava a sua ira, deixava a sua ira correr solta, a sua ira correr irrestrita. E essa é a primeira pergunta que você precisa se fazer. Quando você está irado, quando você está com raiva mesmo, você deixa aquela ira correr solta, você deixa aquela ira produzir todo o estrago, você permite que aquela ira, em vez de ser controlada, te tornar uma pessoa agressiva, isso é um comportamento de trevas. E nós sabemos disso, porque isso causa feridas nos outros. Nós vemos aqui que ninguém podia passar por aquele caminho, tamanha a violência dele. E muitas vezes, quando nós estamos mal-humorados ou irritados, ninguém pode passar por nosso caminho, né, queridos? E a gente não pode permitir que isso seja uma realidade na nossa vida, muito menos que seja algo constante. Quando a pessoa está muito irada e tomada por essa agressividade, a pessoa não se importa em ferir, não importa em tratar mal, está sempre numa posição de ataque. E assim não devemos ser, porque essa é uma característica de trevas. E há várias formas de você querer procurar contornar, né, quando você está muito irado, né? Você pode contar até 10, né? Conta até 10, respira fundo, deixa aquela raiva passar, ou se afaste, você não está conseguindo controlar, em vez de deixar todo mundo ali à mercê de alguma explosão da sua ira, você se afasta, sai de casa, vai dar uma volta. Ou se está tendo uma conversa um pouco mais ríspida, você muda de assunto, você pode orar um pouco, pedir para Deus te acalmar o coração. O mais importante, querido, de todas essas técnicas que você pode tentar, e que eu acho, é você ir para Jesus. Vá para Jesus. Quando você está perdendo controle sobre as suas emoções, vá para Jesus. Nós vemos aqui que aquele homem tão irado, tão violento, tão agressivo, quase de um filme de terror, tamanha violência daquele homem, quando ele foi para Jesus, nós lemos, ele estava assentado e em perfeito juízo. Queridos, se a gente quer estar em perfeito juízo, nós temos que ir para Jesus. Toda vez que você está com as emoções à flor da pele, todas as vezes que você vê que está muito agressivo, explosivo, vai falar o que não deve, vai agir de uma forma ruim, vá para Jesus.
Não tem mistério, vá até ele, converse com ele e fale com ele: Senhor, eu sou teu, eu não sou da ira, eu sou teu. Eu quero ser como o Senhor, eu vou seguir a ti. E você orar e falar: Senhor, acalma os meus ânimos. Senhor, me traz a tua paz, me dá mansidão, né, que são os frutos do Espírito Santo. Jesus enviou o Espírito Santo à terra para produzir esses frutos em nós, frutos tais como está escrito: mansidão, domínio próprio, paciência. O que é domínio próprio, queridos? É você conseguir dominar você mesmo. E veja como o ser humano é muitas vezes descontrolado. E a gente precisa do Espírito Santo e falar: Jesus, Espírito Santo, me ajuda a dominar as minhas emoções. E você realmente se dominar. Caim, quando estava enciumado de Abel, seu irmão, né, muitas vezes há brigas de irmãos, Deus diz para Caim: eis que o pecado está à porta, cabe a você dominá-lo. Domínio próprio, cabe a você dominá-lo. Quantas vezes, queridos, a gente percebe que o pecado está à porta, e a gente está para falar alguma coisa, ofender, xingar, tratar mal uma pessoa, a gente vê que o pecado está às portas e a gente não o domina. Cabe a você dominá-lo. Não sozinho, peça ajuda a Jesus. Jesus, você coloca as pessoas em perfeito juízo. Esse é o maior milagre que Deus quer fazer em nós, queridos. Nós temos domínio próprio, nós entrarmos em perfeito juízo, nos tornarmos pessoas, em vez de descontroladas, pessoas equilibradas. Porque isso manifesta que Deus está em nós. Isso manifesta realmente que Deus está em nós. Eu lembro quando eu era criança, a maioria dos testemunhos que eram dados eu era uma pessoa agressiva, eu era uma pessoa violenta e me tornei uma pessoa pacata, equilibrada. Muito testemunho desse tipo, de transformação de caráter. Hoje se identifica milagre como: eu não tinha carro, agora eu tenho. Meu irmão, o ateu tem Lamborghini, tem Ferrari. Não é essa a produção do Espírito Santo. Não é essa. Quais são os frutos do Espírito? Os frutos do Espírito é riqueza, fama, sucesso, poder, alta posição. São esses os frutos do Espírito? Não é isso, queridos. Os frutos do Espírito é a transformação de um ser pecador, de um ser tantas vezes feio, um ser que tantas vezes fere as pessoas, um ser descontrolado, desequilibrado, muitas vezes com as trevas agindo no nosso coração, em pessoas equilibradas, em pessoas transformadas, em pessoas parecidas com Jesus, que não tinham um tostão. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. O ser mais perfeito dessa terra, mais cheio do Espírito Santo, em que o Espírito Santo não era dado por medida, ele era pleno. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, mas era o ser em mais perfeito juízo. E quem ia para ele, ia e ficava em perfeito juízo. Porque os frutos do Espírito Santo, mansidão, domínio próprio, paciência, alegria, amabilidade, paz, bondade, amor, tudo isso se manifesta na vida da pessoa entregue a Jesus. Por isso que Jesus diz: você quer vir após mim? Primeira coisa, aprenda a se negar. Quando você está irado, você está cheio de razão, né? Eu posso me irar assim porque a pessoa fez isso. Sempre tem uma justificativa, né, querido? Ninguém vai ficar irado porque não aconteceu nada e de repente, eu quero ofender aquela pessoa porque eu resolvi que eu quero. Não, queridos, o problema da ira é que, entre aspas, tem uma justificativa. A pessoa me tratou de um jeito que eu não gostei, então eu tenho direito de descontar e de derramar toda a minha fúria sobre a pessoa. Sempre tem uma justificativa. E nada disso justifica. Porque nós não estamos nesse mundo para ferir. Mesmo se alguém nos tenha ferido, você ferir de volta vai adiantar o quê? Só vai produzir mais feridas nessa terra. Nós estamos aqui para responder o mal com o bem. Se alguém te bater numa face, vira-lhe a outra. Mas, pastor, como eu faço isso? Meu irmão, vai para Jesus. Eu também não sei como. É indo para Ele, e Ele que nos capacitará a sermos novas pessoas, a nascer de novo. Em vez de manifestar características das trevas, que todo ser humano faz, você vai se tornar alguém sublime, alguém parecido com Ele, alguém em perfeito juízo. A
porque vai para Jesus. Você não precisa conseguir, você só precisa ir até Ele. Jesus me dá perfeito juízo, me ajuda a controlar minha ira, me ajuda a ser uma pessoa mais equilibrada e melhor. Peça a Deus que Ele te transforme e abandone, não justifique. Mas eu fiz porque... Não justifique. Queira mais de Jesus na sua vida e isso vai te fazer mais parecido com Ele. Então essa é a primeira característica, essa agressividade. Segunda característica de trevas. A gente vê aqui, queridos, que ele não vivia em casa, mas vivia em sepulcros. Sepulcros é o lugar onde eram colocados os ossos das pessoas mortas. Então era um lugar sujo, um lugar fétido, um lugar desorganizado, totalmente imundo, né? E a gente tem que ter um cuidado para não deixar a nossa vida, queridos, ser um lugar sujo. Nossa casa, onde estarmos, está um lugar desorganizado e a nossa vida ser marcada por desleixo. A gente precisa trazer para o nosso ambiente, onde estarmos, né? Ele aqui, por estar possesso por trevas, ele gostava de lugar sujo, lugar imundo. Não, nossa casa não pode ser assim, nossa alma não pode ser assim, nós precisamos cuidar de nós mesmos. Sempre ter um comportamento de querer estar o mais limpo, o mais bonito possível, estou falando de ostentação, mas de você se cuidar. Cuidar da sua casa, cuidar da sua alma, cuidar da sua aparência. Porque, primeiro, na nossa casa, porque o ambiente externo, que eles nos afeta. Entre em um lugar totalmente bagunçado e desorganizado. Isso parece já passa para nós uma sensação meio ruim, meio perturbadora, Isso gera, o ambiente externo desorganizado gera uma desorganização interna. Diferentemente do que quando você entra num lugar limpo, num lugar organizado, num lugar bonito, gera uma paz. Porque você se sente já, parece que você quer se adaptar ao ambiente, o ambiente está sujo, você se sente parte daquilo e se sente sujo. Se está num ambiente limpo, organizado e bonito, você se sente parte daquilo. Então é muito importante você organizar a sua vida para ser o mais limpo, o mais organizado possível, porque isso colabora para uma organização interna nossa, da nossa alma. Se tudo está bagunçado, a nossa alma fica meio perturbada. Faça essa experiência, organiza, nem que seja uma área, um cômodo da sua casa para ficar perfeito. Para em qualquer momento que você está um pouco agitado, você entrar lá. Só de entrar num lugar totalmente organizado, tudo no lugar te passa uma sensação de paz, de um lugar calmo, de um lugar tranquilo para você ficar e gerar um pouco de paz na sua alma. E organize a sua vida. É a frase de um psicólogo que ele diz: sem um mínimo de rotina, é impossível ter saúde mental. Sem um mínimo de rotina, é impossível ter saúde mental. Então, muitas vezes as pessoas querem ir para o remédio, quer fazer terapia, quer fazer um monte de coisa e não tem a vida organizada. Então, acaba se tornando isso aqui tudo inútil, porque sem um mínimo de organização, a nossa alma fica toda agitada, não sabe o que vai fazer, não sabe para onde ir, fica igual barata tonta, totalmente desnorteada. Você precisa colocar um rumo, uma organização na sua vida, de dia de semana, de horário, organizar para que você se sinta em paz, seguindo um fio condutor. Então, organize sua vida, planeje seus horários, tenha suas metas, procure cumprir o máximo possível o que você planejou, para que você tenha a vida organizada, e isso gerará uma alma mais organizada. E se cuide. Muitas vezes no teletrabalho isso está reduzindo um pouco, mas só de a pessoa... Tem gente que começou essa história de teletrabalho e ficava o dia inteiro de pijama. Depois foi percebendo que isso vai fazendo um mal-estar, porque a gente olha para o espelho e está aquela coisa toda desorganizada, não faz bem. Então, você acordar, pentear o cabelo, botar uma roupa, no mínimo, mais agradável, mais bonitinha, para você se sentir bem. Então, tudo que você faz exteriormente também impacta o seu interior. Você vê que uma pessoa de trevas aqui ficava num lugar como? Sujo, imundo e desorganizado. Agora, se você estiver cheio de luz, você vai querer um lugar, a gente sabe, como é que vai ser o céu? Um lugar limpo, organizado, tudo transmitindo paz. Então, cuide da sua saúde, irmãos. Porque um lugar sepulcro também é um lugar que transmite doenças, um lugar imundo. Você também fazer do seu ambiente e cuidar da sua saúde
Porque não adianta, nós estamos nesse tabernáculo, como a Bíblia diz. Se você não cuidar disso aqui, isso também te afeta. Então, cuide-se. Né? A gente viu também que ele estava sem roupas. Então, nisso do teletrabalho, as pessoas também estavam largadas. Não, o desleixo nunca faz bem para a nossa alma. Então, depois de Jesus, aquele sem roupas estava vestido em perfeito juízo. Então, você também se vestir adequadamente e bem, isso ajuda na sua alma, na sua vivência. Então, característica 3 de trevas. Solidão. Olha só, queridos, ele era levado pelo demônio. Onde que o demônio quer levar a pessoa? Aonde que o demônio quer levar a pessoa? Ele era levado pelo demônio a lugares solitários. O demônio nunca vai querer que a gente crie vínculos, crie laços. Não, ele vai querer sempre que a gente brigue com as pessoas, rompa vínculos, crie inimizades, lá a primeira característica de agressividade, e quer que a gente fique solitário. Porque sozinho, meu irmão, você é um alvo frágil. Frágil para os seus próprios pensamentos, para a sua alma. Ia para o sepulcro e sepulcro solitário. Solidão não é saudável. Isso esfria o amor, esfria o convívio, nos torna pessoas mais azedas, mais amargas e tira a alegria de viver. Porque a pessoa sem vínculo com outros, alguém para conversar, alguém para bater um papo, alguém para dar um abraço, alguém para chorar junto, a gente vai perdendo sentido de vida. Né? Uma das piores punições em uma prisão é colocar a pessoa em uma solitária, que a pessoa fica presa ali sem conversar com ninguém por dias, no escuro, muitas pessoas enlouquecem. E é isso que as trevas querem de nós, que a gente fique sozinho, sem conversar com ninguém, para enlouquecer. Porque os nossos pensamentos ficam descontrolados e a gente fica ruim. E muitas vezes a depressão gera isso também. Quando a pessoa está muito depressiva, o que ela faz? Ela se isola. É igual que o gadareno, ele ia para os sepulcros ficar sozinho, lugares solitários e sepulcro. A depressão, a pessoa muitas vezes faz isso. Ela quer ficar sozinha, fecha a porta, fica no escuro, e isso só potencializa o mal-estar. Qualquer momento que você estiver se sentindo mal, se sentindo perturbado, não se isole não, queridos. Você, em vez de ir para um lugar escuro e sozinho, vá para um parque, vá ver gente, vá ver natureza. Né? Eu já comentei isso, os médicos lá na Europa estão receitando, receita médica. Vá caminhar, vá para a natureza, vá para o parque, na receita médica, porque o quanto isso beneficia o ser humano. Estar ao ar livre, em vez de estar preso. Alguns testes que o pessoal faz em ratos, você vicia o rato numa gaiola, um rato preso, você vicia ele rapidamente em cocaína. Coitado dos ratinhos, né? Passa por cada coisa, experimentos. Agora, se o rato está ao ar livre, o rato está livre, sem estar preso, você põe a cocaína, ele até pode experimentar, mas ele não se vicia. Por quê? Porque tem várias coisas chamando a atenção. Ele vê coisas, ele convive com os outros ratos. Então, a pior coisa para o ser humano é você ir para lugares solitários, que é para onde o demônio quer nos levar. Ele era levado pelo demônio a lugares solitários. Por isso a importância da comunhão na igreja, a importância da comunhão com os nossos familiares, você ter amigos, você conviver com pessoas, você abrir seu coração, você ter alguém para passar momentos alegres juntos. E daí também o perigo dos eletrônicos. O que muitas vezes os eletrônicos fazem? Seja jogos, seja séries, seja redes sociais, o que eles fazem? Você vai para um lugar solitário. Fica só você ali, sem conversar com ninguém, sem rir, sem ter o desafio de conviver com a pessoa, de ter um toque, de ter um abraço. Fica viciado naquilo e você está preso num lugar solitário. Cuidado com isso, queridos. Você vai ver que você ficando ali por horas a fio, quando você sai daquilo, você está meio descompensado, não produz bem-estar, porque você vai para um lugar solitário e isolado. Os prisioneiros de prisão, eles têm que tomar banho de sol, e os seres humanos também precisam. Hoje a gente está preso no eletrônico sem tomar banho de sol, que dá deficiência de vitamina D, mas o principal é as nossas emoções. Você em lugares solitários, escravo de tela. Não, queridos. Vá para a natureza, vá ficar junto de pessoas, não fique em lugares solitários. Nós precisamos conversar, nós precisamos de gente.
Quando Jesus disse, ame ao próximo, que ótimo, vamos amar. Mas isso está nos chamando o quê? Para a gente conviver com pessoas. Porque como é que você vai amar o próximo se não tem ninguém próximo de você? Você está em lugares solitários. Amar o próximo não é apenas uma convocação para amar, mas é uma convocação para você estar próximo de pessoas. Você vê gente, você precisa estar próximo de alguém, e próximo e não distante. Os eletrônicos também têm nos afastado das pessoas, as pessoas estão ficando distantes umas das outras. Se não, às vezes, em posição, em distância mesmo física, mas às vezes só em distância emocional, cada um no eletrônico ali perto um do outro, mas cada um no eletrônico. Não, irmãos, ame ao teu próximo. Esteja próximo e ame a pessoa. Converse, fique juntos. Então, cuidado com isso. E cuidado, que tem pessoas que usam até a religião para isso. A gente vê o gadareno aqui, a hora que ele fica bem, fica em paz. Eu não sei nem se a gente leu esse verso. Ele suplica para Jesus, deixa eu ir contigo. E Jesus fala, não. Nem parece, né? Olha como Jesus é ruim, né, de converter pessoas, entre aspas. Não, você não vai me seguir. Volte para os seus familiares e conte tudo quanto Deus lhe fez. Então, olha como Jesus viu. Aquela pessoa que vivia sozinha, sempre em lugares solitários. Não, você pode até me seguir em outro momento, mas volte para a sua família, reconecte os seus laços, converse com as pessoas. É importante, queridos, nós estarmos próximos das pessoas. Tenha contato com a sua família. A Bíblia até diz, quem não cuida dos seus é pior que o descrente. Quem não cuida dos seus é pior que o descrente. E o encontro com Jesus nos leva mais perto de Deus, mas também nos leva para mais perto do próximo, nos leva para mais perto dos nossos familiares. Não, eu não gosto muito da minha família, dão muito trabalho. Não, irmãos, o ser humano dá trabalho, mas nós precisamos uns dos outros. E Deus nos chama a amar as pessoas, mesmo complicadas, mesmo difíceis. Ele fala até para amar os inimigos. Quanto mais os nossos familiares, com os defeitos que eles tiverem. Ame, tenha contato, não vá para lugares solitários. Porque aquela pessoa disse isso. Porque aquela pessoa é assim. Não, meu irmão, não vai com essas justificativas, não. Porque são justificativas de trevas para te levar para lugares solitários. Não caia nisso. Muitas pessoas, escravos de eletrônicos, ou se afastando dos outros, acaba se tornando uma pessoa depressiva, uma pessoa em que fica só perturbada e sem sentido de vida, não tem contato com ninguém, a vida perde o sentido. Então, essa é uma característica perigosa, solidão. Lá na Inglaterra, essa coisa de solidão está tão grave que criaram uma secretaria dentro de um ministério, Secretaria da Solidão, para tratar das pessoas que foram ficando tão sozinhas que não... Também muitos perde-se nessa visão de ir para a igreja, que é onde você tem contato com pessoas. Né? É triste isso, né, queridos? Quarta característica de trevas. Eu não consegui uma palavra muito adequada aqui, é um pouco difícil expressar isso, mas eu coloquei desconexão. Porque o que Jesus pergunta, né, para aquela pessoa, qual é o seu nome? E é dito legião, porque nós somos muitos. E é muitas vezes isso que acontece em muitas pessoas, né, queridos? Pessoas que não têm um eixo condutor, ela é toda perturbada, agitada, como se tivesse várias pessoas dentro dela, como se ela fosse pessoa toda rachada, com vários pedaços, não é algo único, não é uma pessoa inteira, ela é toda rachada, toda atormentada, toda incoerente. Em vez de uma atitude única, simples, pacificada, é como se a pessoa tivesse muitas vozes. Em vez de ouvir uma única voz, tem muitas vozes. A pessoa, em vez de ser unida, inteira, ela é toda desconexa. Muitas vozes dentro dela, muito complicada, muito perturbada. Né? E eu vejo nisso, queridos, que a pessoa, né, eram muitos ali, muitas vozes dentro dela, em vez de ter uma voz só, que é Jesus. Que depois que se encontra com Jesus, apenas uma voz ele vai ouvir. Ele passa a ter um eixo, passa a ter uma referência. E é isso que eu vejo na sociedade hoje, a pessoa não sabe ao que seguir, ao que aderir, e ela fica ou totalmente perdida, ou sendo jogada de um lado para o outro, por ideologias políticas. Já viu como uma pessoa se apega a uma ideologia de uma forma política, de uma forma tão
quase idolátrica. Por quê? Porque não tem um sentido de vida, um eixo, uma voz a quem ouvir que seja sensata e pura, que é a voz de Jesus. Cuidado para você não tornar o eixo do seu viver uma ideologia política, o eixo do seu viver, qualquer coisa que seja, um coach, um influencer, qualquer coisa desse tipo. Há um centro que nós até cantamos isso, né? Jesus seja o centro. Algo que nos direcione para um caminho e nos faz pessoas íntegras, com um centro, com um eixo, com uma referência, algo que nos una por dentro, que nos dê um propósito de vida, nos dê um sentido de vida, e é por isso que Jesus diz, olha, vocês querem um caminho? Eu sou o caminho. Vocês querem uma verdade? Tantas verdades há por aí, eu sou a verdade. Vocês querem um estilo de vida perfeito? Eu sou a vida. Então nós colocamos Jesus para ser o nosso centro, para ser o caminho, a verdade e a vida. Ah, pastor, qual ideologia política você crê? Eu creio em Jesus. O que se adequar a ele, naquele aspecto, eu estou apoiando. Se o outro adequar em outro aspecto a Jesus, eu apoio aquilo. O meu centro, o meu eixo é Jesus. Eu não ouço muitas vozes, eu ouço uma só. Ele é a minha referência, ele é o meu eixo. E por isso é difícil manipular um verdadeiro cristão. Difícil não, impossível. Porque o verdadeiro cristão não segue a indivíduos, nem políticas, nem ideologia. Ele segue a Cristo. Quem quiser que siga Jesus, aí tem o apoio naquele aspecto. Se não, não. É sempre Jesus, queridos, ser o nosso centro. O encontro com Jesus nos apresenta a quem seguir. Quem quiser vir após mim, me siga. Que a gente tenha Ele como a única voz para nos dar equilíbrio, nos dar paz, em qualquer assunto, queridos. Ah, tal assunto, o que você acha? Eu vou para Jesus. Porque quando você ouve uma voz só, você não fica sendo jogado de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina, de ideologia, de teoria. Ouça apenas Jesus e você vai ter um norte, você vai ter um equilíbrio. Quinta característica das trevas, rebeldia, né? Vemos que aqueles espíritos, quando saíram do Gadareno, foi para uma manada de porcos. E o porco, na cultura judaica, representa tudo que é ruim, tudo que é contravenção, representa transgressão. Porque a lei era explícita para o judeu de não comer carne de porco. E por que se não podia comer carne de porco, eles estavam tendo manadas de porcos? Porco para o judeu representa transgressão. Então, o espírito das trevas e tudo que é ruim, queridos, nós queremos transgredir. Nós queremos relativizar a palavra de Deus, relativizar bons costumes, relativizar aquilo que é bom. Isso é muito perigoso. Isso é um comportamento de trevas. Cuidado com isso, queridos. Porque isso pode ser produzido pelo tempo. Estou tanto tempo na igreja que a gente começa a se tornar muito maleável, muito flexível. Cuidado com isso. Eu não acho que nós devemos ser fanáticos nem extremistas, porque Jesus não era e ele batia de frente com os que eram extremistas. Jesus era longe de ser extremista, mas muito longe, muito pelo contrário. Ele era muito tranquilo, muito bom. Por isso que os pecadores gostavam de ir para Jesus, porque Jesus libertava elas do pecado, mas sem oprimir, sem prender demais, sem uma rigidez opressora. Não, Jesus era muito tranquilo. Mas cuidado por não relativizar demais, porque se nós começarmos a sempre querer deixar o pecado ali muito solto, aquilo pode nos tornar pessoas imorais e, às vezes, que é até pior do que imoral, a pessoa amoral. A pessoa amoral é o quê? Imoral é que quebra regras. O amoral é que nem existem regras. Não, são coisas humanas. Não. E a gente começar com esse tipo de pensamento, nos tornar amorais, que não tem regra para nada, e você sai fazendo o que der na telha, e isso vai trazer problemas, porque o salário do pecado é a morte. Quando você brinca com certas coisas, isso traz consequências sobre a nossa vida. O que a gente planta, a gente colhe. Então, cuidado, queridos, com relativizar questões, ter 2 pesos e 2 medidas. O encontro com Jesus é um encontro de entrega, é um encontro de um discípulo. Eu vou seguir Jesus. Ele fala que esse aqui é o melhor caminho, eu vou seguir porque eu creio nele, e eu experimento que aquele é o melhor caminho. Cuidado com ouvir muitas vozes aí que quer ensinar um estilo de vida diferente de Jesus. Não.
A nossa vida não é na sujeira, não é com os porcos. A nossa vida é com Jesus. E com Jesus a gente vai ser pessoas muito mais equilibradas, que sabem dizer não para o que é mal, sabem dizer sim para o que é bom. Sexta característica de trevas, e essa é muito perigosa e a gente está vendo muito comum, né, queridos? Na nossa sociedade, que está se tornando uma sociedade sem Deus, né? É uma sociedade sem Deus, que não tem Jesus como eixo. Pode até falar, não, eu sou católico, eu sou evangélico, mas Jesus não é o centro, não é o eixo da pessoa, é uma coisa distante. Jesus, sim, eu creio nele. Crê, mas nem sabe o que Jesus fala, nem sabe o que Jesus ensina. Crê o quê? Crê num nome? Não, a gente tem que crer no ensino de Jesus, em quem ele representava, e segui-lo. Por isso que Jesus fala, você quer me seguir? Não é, você acredita no meu nome? Não, você quer me seguir? A caminhada do cristão é de seguir a Cristo. E é isso que muitas vezes a sociedade, muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, eu creio em Jesus. Sim, mas você segue Jesus? Não é crer apenas, é seguir. E esse problema que eu acho muito grave na nossa sociedade é desejo de morte. Isso é uma característica das trevas bem nítida. Desejo de morte. Nós vimos que toda a manada, quando foi possuída por aquele espírito, toda a manada de porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Quantas pessoas que estão sendo vitimadas pelo desejo de morte? Influenciada ou não quero entrar nesse aspecto, por forças malignas, e pode estar sendo influenciada, ou meramente a perturbação interna, mas a questão é, as trevas roubam a vontade de viver da pessoa. As trevas roubam da pessoa o sentido de vida. E a pessoa entra nisso, começa, não é que a pessoa de repente, perdi a vontade de viver. Não começa assim, queridos. Nada é assim. Geralmente a pessoa começa murmurando, começa sendo ingrata, em vez de dizer obrigado, né, por tudo que Deus fez, por tudo que a família lhe concedeu, pelo trabalho, pela saúde, ela começa a reclamar. Eu fiquei doente, olha como a vida é cheia de dores, como a vida é cheia de sofrimentos. Vocês veem que tudo que a gente colocou aqui tem justificativa. A agressividade, a ira tem a justificativa. Não, eu estou fazendo isso, mas porque a pessoa me irritou. Tudo tem justificativa. Não caiam em justificativas, queridos. Sigam princípios. Por isso que a importância dessa palavra, princípios, são coisas inegociáveis, que não têm justificativa. Não existe diante de Deus a justificativa para você fazer o mal. Deus, eu fiz o mal para aquela pessoa porque ela pisou no meu calo. Deus fala, tudo bem, mas não era para você fazer o mal, porque você está gerando um outro calo. Não há justificativa, queridos. Princípios são princípios porque eles são inegociáveis. A vida é um princípio inegociável. Você não fazer o mal é inegociável. Não caia nas justificativas que nos levam só para o mal. Eu quero ficar sozinho. Tudo bem, sozinho sim, mas solitário, não. Porque, não, é porque as pessoas são muito problemáticas. Sim, mas se você ficar sozinho, você vai se tornar mais problemático ainda. Não caia em justificativas. Siga princípio. Vida é um princípio. Desejo de morte é trevas. Sempre que você tiver, em qualquer momento difícil da sua vida, desejo de morte, não caia em justificativas. Isso é um alerta. Desejo de morte é trevas. É princípio maligno. Tendo ou não uma força espiritual por trás, não interessa. A questão é, essa atitude é uma atitude maligna. Esse desejo é maligno. E sempre começa com a justificativa. Não, a vida é tanto sofrimento, as pessoas mentem, as pessoas nos traem, né? A gente tem tantas dores, a gente tem tantas doenças. Sim, mas nós temos tantas bênçãos, tantos momentos de saúde, tantos abraços, tantos carinhos, tantos elogios. Mas tem muita pessoa que trata mal e muitas pessoas que nos tratam bem. A questão é, não caia na argumentação. As trevas e a mente perturbada vai te vencer no argumento. As trevas, caso haja, vai te vencer no argumento. Não queira argumentar. Acolha um princípio. Desejo de morte é trevas. Desejo de vida é luz. Qualquer argumento contra isso, a gente nem cai na argumentação. Isso é falso. De cara é falso. Não caia nesse perigo.
e não entre nesse molde, né, que vai levar ao desejo de morte, que é a reclamação. Por que a Bíblia condena tanto a murmuração e diz: em tudo dai graças? Em tudo dai graças. Por quê? Mas, pastor, quando acontece algo ruim, eu vou ter que dar graças? Dê graças, que não por aquilo, dê graças apesar daquilo. Eu recentemente, depois de uns 10 anos que eu não jogo futebol, fui jogar futebol agora terça-feira com o pessoal lá do condomínio. Uns 15 minutos de jogo, já dei uma prensada na bola aqui, rompi o ligamento. Eu vou dar graças, por quê? Não pelo machucado. Ninguém é doido, ninguém é sádio. A gente tem que dar graças porque eu ainda estou vivo, porque eu tenho saúde, porque Deus me ama, porque eu tenho uma família. Dê graças apesar daquilo, querido. Por quê? Por que é perigoso a murmuração? E a Bíblia nos diz: em tudo dai graça. Porque quando a coisa está ruim, acontece algo ruim, e você murmura, você azeda a sua alma. E você tem uma justificativa poderosa para azedar a sua alma, e você entra num molde depressivo, num molde de ingratidão, num molde de ir só se envenenando. A vida é um lixo mesmo, né? Que não posso nem jogar uma bola que arrebenta o joelho. Quer saber, agora eu vou ter que ficar com a perna imobilizada 1 mês, que droga. E a gente começa com isso, queridos, e vai envenenando a alma. E aonde isso vai levar? Vocês entendem que quando algo acontece de ruim, você dar graças é como se fosse um airbag. Vai sustentar você, vai te segurar de você não ir se machucar ainda mais. Você protege a sua alma com gratidão. Você inibe que aquilo te adoeça, te intoxique. Agradeça, meu irmão. Vida com Deus é vida de agradecer, para não deixar que a nossa alma vai sendo envenenada até chegar em um desejo de morte. O lugar onde essas coisas chegam, todas essas características de trevas, se você for parar para pensar, o objetivo das trevas é de chegar nesse último princípio, desejo de morte. Agressividade, você brigando com todo mundo, tanta confusão, tanto problema, tanto conflito, tudo começa com agressividade para te levar para o desejo de morte. Sujeira, viver na desorganização, tudo bagunçado, minha vida é um caos, é tudo caótico, eu perco o prazo, eu fiz isso, aquilo, aqui. Quer saber, a vida é um saco. Te leva ao desejo de morte. Ir para lugares solitários, você vai ficando sozinho, meu Deus, minha vida é só solidão, etc. Quer saber para que viver? Vê como as trevas sempre vai te trazendo para as coisas e para te chegar e te levar até esse último ponto, que é o desejo de morte. Queridos, Deus é o Deus da vida. Ele gerou a vida, Ele mantém a sua vida, você vai dar a próxima respiração por um desejo de Deus. Porque se não fosse desejo dele, ele te levava imediatamente. Para ele é fácil levar qualquer um de nós. Se você está vivo, é por um desejo de Deus. E se Deus quer, é porque isso é bom. Porque Deus é o Deus da bondade. Você está vivo porque a bondade de Deus quer você vivo. E esse é um princípio. Não negocie, não argumente, apenas diz. Qualquer desejo de morte, descarte de imediato. Não argumente, não deixe isso entrar fundo na sua alma, porque é uma coisa que machuca. Descarte o quanto antes e só vá para Jesus. Esse aqui que estava cheio desses espíritos de morte dentro dele, e ele era violento, agressivo e tanta coisa ruim, ele foi para Jesus e entrou em perfeito juízo. De novo, para todas essas características, queridos, vá para Jesus, peça socorro a Deus, porque o nosso objetivo tem que ser o encontro contínuo, diário com Jesus, para nós entrarmos em perfeito equilíbrio, em perfeito juízo. Chame Jesus para perto de você quando você vê qualquer sentimento de trevas, qualquer coisa escurecendo a sua alma, envenenando a sua alma, intoxicando as suas emoções. Corra para Jesus o quanto antes. E o quanto antes você for, mais fácil é tirar aquilo. Não permita muitas vozes, não permite que mais coisa vá entrando dentro de você que te perturbe. Não, vá para a luz, vá para Jesus, peça socorro. Queridos, nós precisamos de Jesus. Ele pode derrotar as nossas trevas. Ele pode resplandecer a luz dele dentro de nós. Em qualquer uma dessas atitudes, em qualquer uma das nossas lutas, nós precisamos de Jesus. Tem pessoas que correm para a terapia, correm para o remédio, tudo isso é muito bom, mas não deixe de ir para Jesus, porque Ele restaurou esse aqui,
que a pessoa 100 vezes mais perturbada do que nós jamais estaremos, e Jesus o transformou numa pessoa equilibrada, sensata e em perfeito juízo. Se ele fez antes, ele pode fazer agora. Se ele fez em alguém tão destruído e tão arrebentado, ele pode fazer em nós. Nós precisamos dele. Que ele expulse toda a legião de nossa família, das nossas casas, de todas as pessoas que amamos. Vamos ficar de pé, queridos? Que ele nos conceda paz. Jesus diz: a minha paz vos dou. E a minha paz não é como a deste mundo. Ele falou ainda isso. A minha paz não é como a deste mundo. Porque é uma paz verdadeira, uma paz que pode nos restaurar completamente. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, quantas vezes ficamos, Senhor, desequilibrados e com problemas na nossa alma, no nosso interior. Que o Senhor possa nos limpar, Senhor, a cada um de nós. Nós viemos aqui nos encontrar contigo. Aquele gadareno se encontrou com o Senhor e foi restabelecido, ele foi restaurado. Queremos nos encontrar contigo, Senhor, nessa manhã. Queremos nos encontrar contigo durante toda a semana. Nos lava, Senhor, nos limpa. Remove de nós, Senhor, todo e qualquer mal, toda e qualquer emoção ou sentimento perturbador. Lava a nossa alma, Senhor, com o teu Espírito. Encha, Senhor, a nossa alma com a tua luz. Remove todas as trevas. A tua palavra diz que o Senhor veio para libertar os cativos e levar cativo o cativeiro. Pedimos a tua graça em libertar, Senhor, todos nós, de toda e qualquer prisão, de todo e qualquer sentimento que não provém de ti, tudo aquilo que não é desejo do Senhor para as nossas almas, o nosso coração, a nossa mente, não esteja em nenhum de nós, nem sobre os nossos familiares. Senhor, tira toda tristeza, Senhor, tira toda depressão, Senhor, tira todo medo, tira toda ansiedade, Senhor, todo pânico, tira de nós, Senhor, todo desequilíbrio, todo e qualquer sentimento e desejo de morte, tudo aquilo que não provém da tua luz, Senhor. Que esteja em nosso coração, Senhor, o teu reinado, esteja no nosso coração o teu céu. Faz, Senhor, em nós essa boa obra, nos limpa, Senhor, de toda sujeira emocional, de toda intoxicação, toda mágoa, todo ressentimento, toda raiz de amargura, Senhor. Arranca das nossas almas toda falta de perdão, todo e qualquer sentimento de ódio, de ira. Remove, Senhor, das nossas almas. Pedimos que o Senhor venha com o teu Espírito, tocando dentro do interior de cada um aqui, Senhor. Lava-nos, Senhor, pelo teu Espírito. Lava-nos, Senhor. Nós pedimos pela tua doce presença em nosso meio. Que não seja as trevas, Senhor, a nos envolver, seja a tua luz, seja a tua doce presença. Nós pedimos a tua graça sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor, em nome de Jesus.